Os motores de indução e seu impacto na humanidade. A criação dos motores de indução marcou uma mudança permanente na trajetória da civilização humana. Essa invenção, que já ultrapassa um século, foi desenvolvida pelo renomado cientista Nikola Tesla e continua a ser um dos tipos de motor mais utilizados atualmente. Estima-se que cerca de 50% do consumo mundial de energia elétrica esteja relacionado ao uso desses motores. Vamos explorar como os motores de indução funcionam e desvendar o brilhantismo por trás da mente de Tesla. Estrutura básica do motor de indução. O motor de indução é composto por duas partes principais, o estator e o rotor. O estator contém um enrolamento formado por 3 bobinas, conectado a uma entrada de alimentação trifásica. Este enrolamento passa por ranhuras no estator, criadas a partir de lâminas finas de aço altamente permeáveis, empilhadas dentro de uma estrutura de ferro ou aço fundido. Quando uma corrente trifásica percorre o enrolamento, um fenômeno fascinante ocorre. Forma-se um campo magnético rotativo, RMF. Esse campo magnético é o responsável por fazer o rotor girar. O campo magnético rotativo. Para compreender como o RMF é gerado, imaginemos um estator simplificado com 3 bobinas posicionadas a 120 graus entre si. Quando uma corrente elétrica passa por um fio, ela cria um campo magnético ao seu redor. No caso de uma alimentação trifásica aplicada ao estator, o campo magnético resultante se orienta de forma rotativa e uniforme. A velocidade dessa rotação é conhecida como velocidade síncrona. Quando um condutor fechado é colocado dentro desse campo, o movimento do campo magnético induz uma força eletromotriz, FEM, gerando uma corrente no condutor. De acordo com a lei da força de Lorentz, essa corrente cria uma força eletromagnética que faz o condutor girar, o princípio básico do funcionamento do motor de indução. O rotor e o princípio de indução. Em vez de um condutor simples, o motor de indução utiliza um rotor em formato de gaiola de esquilo. As barras da gaiola são conectadas por anéis terminais, formando um circuito fechado. Assim como no exemplo anterior, o campo magnético rotativo do estator induz uma corrente nas barras da gaiola, fazendo o rotor girar. A eletricidade é transferida para o rotor por meio de indução eletromagnética, sem a necessidade de conexão direta. Lâminas isoladas de ferro no núcleo do rotor minimizam as perdas causadas por correntes parasitas, garantindo eficiência. Velocidade do rotor e slip. O rotor nunca atinge exatamente a mesma velocidade que o campo magnético. Se isso acontecesse, não haveria indução de corrente nem força resultante, e o motor pararia. A diferença entre a velocidade do campo magnético, velocidade síncrona, e a velocidade do rotor é chamada de slip, um parâmetro fundamental para o funcionamento contínuo do motor. Vantagens e aplicações. Os motores de indução apresentam diversas vantagens que os tornam indispensáveis tanto no setor doméstico quanto no industrial. Eles não necessitam de ímãs permanentes, escovas ou anéis de comutação. Além disso, podem ser acionados automaticamente e sua velocidade é facilmente ajustada ao controlar a frequência da alimentação elétrica. A capacidade de controlar a velocidade torna esses motores ideais para aplicações como elevadores, guindastes e veículos elétricos. A alta faixa de velocidade permite que carros elétricos utilizem transmissões de marcha única, aumentando sua eficiência. Outra característica interessante é que, ao ser acionado por uma força externa, o motor de indução pode funcionar como um gerador, desde que a velocidade do rotor seja maior que a do campo magnético rotativo. Conclusão. Agora você compreende os princípios que regem o funcionamento dos motores de indução e os motivos pelos quais eles continuam sendo essenciais no nosso dia a dia, tanto em casa quanto na indústria. Graças à genialidade de Nikola Tesla, essa invenção revolucionária permanece uma pedra angular do progresso tecnológico.